Boa tarde, pessoal. Vamos lá. Pessoal, um amigo meu, ele me fez uma pergunta, né? Se investir em mini hidrelétricas, geradores de painel solar, né? Se esse tipo de negócio seria uma boa, seria um bom investimento. Aí eu dei uma resposta para ele mais rápida, né? Mais direcionada, já que a gente estava no WhatsApp, né? Mas eu achei interessante o tema. E eu acredito que, assim como ele, né, muita gente vai estar querendo, se interessando sobre esse tipo de investimento. Mas esse vídeo aqui, pessoal, não é só para mini elétricas e geradoras de painel solar, né? E outras, no final, eu quis dizer qualquer outro tipo de investimento congênere, qualquer negócio que apareça, qualquer oportunidade que apareça, a gente tem que olhar com um certo senso crítico, né? E para ter esse senso crítico, a gente precisa entender como funciona a legislação e até onde vai as nossas proteções. E é isso que eu vou passar para vocês nesse vídeo de hoje. Vamos lá? Pessoal, primeira coisa, para entender a gravidade da situação ou aonde a gente está se metendo, a gente precisa entender aqui a diferença dos mundos, né? Uma coisa é investir em empresas de capital aberto, ou seja, bolsa de valores, são as SAs. E outra coisa é você investir numa empresa fora da bolsa. É normal a gente imaginar que não tenha muita diferença, mas tem sim, pessoal. Uma grande diferença. E a gente vai vê-la aqui. Ó, primeiro ponto é isso aqui. Ó. Se a empresa ela estiver na bolsa, ela tem a proteção da lei das SAs. Já lá no seu artigo 1º, a lei das SAs, 6.404 de 76, ela afirma o seguinte: a companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações e a responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. O que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que quando, por exemplo, ocorre algum problema com a empresa, veja que aqui ele não fala sobre situações que pode ocorrer, não. Ele fala que vai ocorrer. Simplesmente, a empresa se encontra como sociedade anônima, capital aberto em ações, é a responsabilidade dos sócios ou os acionistas será limitada. Significa que é limitada aonde? Limitada ao que você comprou, às cotas que você tem. Você não vai responder por erros, problemas da empresa, além daquilo que você investiu. Às vezes fica um pouco abstrato falar esse tipo de coisa, mas, pessoal, é só vocês olharem quantas empresas foram tomando processos aí de trabalhistas do consumidor e as empresas estavam quebrando e os seus empresários, os donos, sócios da empresa, acabaram continuando a responder nos processos. Isso é bem comum, pessoal. É bem comum, né? Então, essa é a grande diferença. Se você é dono do seu negócio, você vai responder de forma ilimitada. Se você é dono de uma ação, você vai responder somente por aquilo que você gastou comprando a ação. Nada mais. Aí, pessoal, vem um conceito que eu preciso explicar para vocês, tá? Que fora da Bolsa de Valores, aí nós temos que entender como esse universo funciona. Fora da Bolsa de Valores, as empresas seguem o ordenamento. E aí elas são divididas em responsabilidade limitada, por exemplo, as limitadas, sociedades anônimas, as sociedades limitadas unipessoal, e temos a ilimitada, MEI, empresário individual, pessoa que não monta nenhuma empresa, simplesmente começa um negócio também, ele também vai responder de forma ilimitada. Pessoal, a gente tem que entender por que é limitada e por que é ilimitada. Limitada significa que ele vai responder limitado ao capital social da empresa.
Então, no momento que você pega uma empresa e cria uma empresa, você atribui a ela um capital social, essa empresa, se tiver algum problema, passando por uma situação de processo, por exemplo, muito comum, essa empresa ela vai responder limitada a o seu valor patrimonial. Então, as cadeiras vão responder, o computador da empresa vai responder, né? A conta da empresa, a conta bancária da empresa é a que vai responder, mas o patrimônio dos sócios, ou seja, o que está no nome do sócio, no nome da pessoa física do sócio, esse está protegido. Então, a empresa não vai responder, né? A empresa não, a pessoa, o sócio da empresa não responde pelas dívidas da empresa. Isso é uma empresa limitada, ok? Já a ilimitada, pessoal, significa que o patrimônio do sócio responde junto com o patrimônio da empresa. Então, simplesmente você executa a empresa não tem mais como pagar, vai em cima do sócio. Simples assim. Então, não há essa proteção. Aqui tem uma proteção entre os sócios e a empresa. Aqui, essa proteção não existe. Então, responder de forma limitada ou ilimitada é uma grande diferença na vida do empresário. Com base nisso, a gente tem que entender como é que funciona nosso ordenamento pátrio, nossas leis. Nós temos duas teorias, né, estão previstas em lei, eu vou mostrar aqui para vocês verem que não é coisa da minha cabeça. Tá? Então, nós temos duas teorias que tratam essa situação da empresa limitada. Então, a melhor coisa realmente é você ter uma empresa limitada, não tenha dúvida. Você tem que isolar o patrimônio do sócio do patrimônio, né, da empresa. Até porque o que a empresa te deu de frutos e tudo mais, renda do seu trabalho, é seu, é justo que seja seu. Né? Mas tem situações em que a pessoa ela acaba respondendo. E essas duas situações são a teoria menor e maior. Vamos entender como elas funcionam. Primeiramente, pessoal, a teoria menor de desconsideração da personalidade jurídica. O que é isso? Significa que, por esta teoria, um juiz ele pode olhar para a empresa e falar: não, aqui o sócio vai responder junto com a empresa. E a teoria menor ela é usada na esfera trabalhista, consumidora e direito ambiental. Então, é muito comum vocês verem um empresário cheio de medo por causa de um processo trabalhista, por causa de um processo ambiental. Um consumidor também, se a pessoa está respondendo perante o consumidor, que normalmente as pancadas que vêm no judiciário do consumidor não são tão grandes assim. É exceção você pegar uma coisa muito vultosa. Mas trabalhista costuma ser pesado e direito ambiental costuma ser bem pesado. Então, os empresários têm muito medo disso daí e não é à toa. Bom, vamos ver o que diz a nossa legislação. É o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da empresa, da sociedade, quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, guardem essas palavras, abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Prestem muita atenção nesse finalzinho aqui. Tá? Então, pessoal, vejam que a teoria menor ela vai ser desconsiderada numa relação uma relação consumidora, se estiver lesando pessoas, por praticamente qualquer coisa. Né? E se você olhar o parágrafo 5º, olha a profundidade disso, pessoal.
também será desconsiderada a personalidade jurídica da empresa, sempre que a sua personalidade for, de alguma forma, um obstáculo a ressarcir prejuízos causados ao consumidor. Entende a profundidade disso? Ou seja, tudo é qualquer coisa. Qualquer coisa que aconteça com a empresa, que ela não tenha, ela esteja insolvente, ela não tenha saldo para pagar ou ressarcir o consumidor, o sócio vai responder. Entende o peso que é uma teoria menor? Fiquem bem com isso na cabeça, pessoal. E toda vez que você está lidando com um negócio, lembre-se, o negócio em si, para ele ser rentável, depende de ter alguém que compre aquele negócio, que compre aquele serviço ou aquele produto. E essa é a figura do consumidor. Então é muito fácil você classificar alguém como consumidor perante uma empresa. Salvo aquelas empresas, aí vocês vão entender por que tem empresa que faz isso, agora vocês vão entender. Salvo aquela empresa que ela não negocia com a pessoa física, ela só negocia com outras empresas. Todo mundo já teve contato com uma empresa que não atendemos pessoa física. Já tiveram contato ou não tiveram? Pois é, pessoal, agora vocês entendem um porquê. O consumidor, ele está em primeiro plano. Entenderam? Então isso é pesadíssimo. A teoria menor é algo pesadíssimo para a empresa e para o negócio. Aí vamos entender agora, pessoal, a teoria maior. Olha só, pessoal, o artigo 50 do Código Civil, ele prevê, Lei 10.406, 2002, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo, guardem as palavras, desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la, para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam atendidos aos bens particulares dos administradores ou de sócios da pessoa jurídicas, beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Se a empresa tiver que responder por alguma coisa, ela vai responder dentro dessa esfera aqui. Legal. Pessoal, vejam a diferença. Tá? Vamos entender o que é desvio de finalidade. O parágrafo 1º. É a utilização da pessoa jurídica como o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos, de qualquer natureza. Então, já sabemos. Desvio de finalidade é você desviar a função. Então, por exemplo, lá na teoria menor, o ato de você fugir do estatuto social da empresa, do ato constitutivo, é um motivo para você incidir na teoria menor. Então, quando você foge também da finalidade dessa empresa, começa a fazer coisas diversas, mas em uma empresa que constrói sapato. De repente, essa empresa está vendendo aparelho de TV. Isso é um desvio de finalidade, pessoal. Então, a empresa está lá no ato constitutivo, ela é vendedora de sapato, ponto. De repente, ela começa a vender televisão, começa a prestar serviço, começa a atender em consultoria. Isso é desvio de finalidade. Seguindo. Entende-se por confusão patrimonial, isso é muito comum. E olha, eu até hoje, pessoal, eu acho que eu conheci 2 ou 3 pessoas que sabiam separar o que é da empresa e o que é do sócio. Confusão patrimonial, ausência de separação de fato entre os patrimônios. Então você não sabe aonde começa o patrimônio da empresa, aonde termina e aonde começa o patrimônio do sócio. É como se tudo fosse uma coisa só. Não tem divisão. O cara vai comprar um pão para casa dele e leva o cartão da empresa. Quem não fez, né? Quem nunca? Vai comprar um sapato para o filho, um presente para o filho, usa o cartão da empresa. É mais comum do que a gente vê, pessoal. E aí, como é que se caracteriza
né, essa ausência de separação de fato, essa confusão patrimonial. Aí temos aqui alguns exemplos. Cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou dos administradores e vice-versa, acabei de falar. Vai comprar um pão com cartão na empresa. Transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante. Então, por exemplo, pessoal, imagine que você vai na empresa, simplesmente esvazia o caixa. Simplesmente, você foi lá, abriu o caixa da empresa, pegou todo o dinheiro, enfiou no bolso e saiu. E você, vamos imaginar que a contabilidade peque aí e não classifique essa saída de caixa como um prolabore, ou de repente como divisão de lucros. Ela não classifica. A contabilidade comeu bola. Ela não classificou, simplesmente deixou lá esse desfalque. Né? Aí, pessoal, é que nós temos esse inciso 2. Ou seja, o sócio ele ganhou um dinheiro sem efetiva contraprestação. Então, ele não ganhou pelo seu trabalho, pro labore, e ele não ganhou pela uma divisão de lucros, dividendos. Simplesmente o dinheiro foi para o bolso dele, ponto final. Aí você tem caracterizada uma confusão patrimonial. Outros atos de descumprimento de autonomia patrimonial. Por isso que eu falei que nós temos exemplos, pessoal. Porque esse rol ele não é taxativo, ele não é exaustivo, ele não acaba aqui. Qualquer coisa que numa situação de fato você mostre que está tendo um descumprimento da autonomia patrimonial, você não sabe o que é sócio e o que é empresa, qualquer coisa que caracterize isso pode ser entendido como uma desconsideração da personalidade jurídica pela teoria maior. Como proceder para ter segurança? O que a gente pode fazer para ficarmos blindados? Pessoal, até agora vocês entenderam uma grande diferença entre uma sociedade anônima, ou seja, aquela que estiver na Bolsa de Valores, e uma grande diferença das empresas normais. Entenderam que há uma proteção. A sociedade anônima, pessoal, ela tem, tudo bem, os sócios administradores dessa SA respondem de forma limitada à empresa. Mas os sócios cotistas, essa é a grande diferença, têm a proteção da lei das SAs. E justamente por essa proteção que o sócio cotista, ou seja, o acionista, não responde pela teoria maior ou pela teoria menor. Ele não responde por nenhuma delas. Entenderam a grande diferença? Já a empresa responde sem dúvida. Entenderam a diferença, pessoal? É uma grande diferença aqui. É uma grande. Porque imagine uma empresa que se envolveu no escândalo de fraude. Eu vou evitar de falar o nome aqui, mas quem tem um pouquinho de tempo de bolsa já sabe de quais empresas eu estou falando. Que recentemente teve um escândalo, fez uma fraude contábil, e hoje os seus sócios administradores estão respondendo na justiça. Estão sendo caçados aí na justiça e vão responder pela situação. E os acionistas, né, protegidos pela lei das SAs, eles vão responder só por aquilo que eles investiram. O importante é entender isso. Quando você está na Bolsa de Valores, você está protegido contra perdas além daquilo que você investiu. Mas quando você está numa empresa, num negócio, a sua perda pode ser ilimitada, independente da empresa ser limitada ou não. Depende do que a empresa vai fazer. Aí comecem a entender uma coisa, pessoal. De muitos anos, essa situação vem sempre se repetindo na Bolsa. Na Bolsa não, no universo, no mercado.
Essa situação sempre se repete. Como eu devo proceder para ter segurança? Pessoal, se você estiver dentro da Bolsa de Valores, é simples. Continua seguindo meu canal. Foca nele, se concentra nele, presta atenção, porque sem interesse nenhum aqui, eu estou dando todos os caminhos possíveis para você minimizar seu erro, minimizar seu problema e ter o máximo de segurança possível. Lembra que eu falei em outros vídeos, segurança não existe em lugar nenhum. Sempre vou repetir isso. Não existe na vida, não existe no bairro, não existe na rua. Também não vai ter na Bolsa de Valores. Mas você tem como caminhar nela de maneira o mais segura possível. Certo? Porque perdas haverão, pessoal. Inevitável. Mas com o tempo vocês vão aprender isso daí e continua seguindo meu canal. Eu estou passando tudo isso daí todo dia, paulatinamente. Se estiver fora da Bolsa de Valores, aí, pessoal, então pintou um negócio, uma situação, nossa, vamos lá, vamos ver, vamos se filiar a essa empresa, vamos se associar a ela, está lucrando horrores, 10, 20%. Pessoal, é análise da empresa. Então é analisar o negócio, é você verificar que negócio é esse que está sendo prometido, estudar ele a fundo. E para isso, pessoal, eu prezo que vocês façam as seguintes observações. Vamos lá. Primeiro, você terá a gerência dessa empresa, você tem poder de decisão sobre os rumos dessa empresa. Pessoal, eu poderia parar o vídeo aqui e falar para vocês, se não tiver isso, esqueça, tá fora. Não dá para você ser sócio de uma empresa no qual você não tem controle. Você já faz isso na Bolsa de Valores, mas a situação é muito diferente. Primeiro, porque você tem um certo controle. Os sócios cotistas, os que são de final 3, que têm controle acionário da empresa. Então, eles têm poder de decisão com o seu voto em assembleias. Então, se não é final 3, eu já não pego. Eu sou assim até com ações, pessoal. Se eu não tenho gerência dessa empresa, eu não vou fazer parte dela. E também vou passar um macetezinho aqui, já falando de bolsa, desviando um pouquinho o assunto. Por que eu só uso o final 3? Porque o final 3 são as ações da gerência da empresa. São ações dos administradores, dos sócios que têm poder de decisão. Então, se esses caras só têm final 3, por que eu vou querer ter final 4? Recentemente, por exemplo, agora está vindo tributação para o final 11. Entenderam? Então, pessoal, quer ser sócio da empresa é final 3. Não se discute. O resto, não percam tempo, não. Você vai ver justificativas na internet, é polêmico, vai ter gente que defende, porque tal ação tem mais liquidez e tal. Eu só pego o final 3. Não estou nem aí para liquidez, eu não vou vender. Vou ficar com essa empresa a perder de vista. Então, eu só pego o final 3. Seguindo. Mas eu quero muito, essa empresa é muito promissora, eu acredito, eu acendi uma vela para o santo não sei o que, eu tenho certeza que vai dar certo, eu tenho fé. Ai, gente, olha, se vai por essa linha, eu acho bom dar uma pausa na questão de investimentos, estudar mais um pouquinho, tá? Por mais que você seja religioso, acredite numa força maior, se você não fizer por onde, a força maior não vai poder te ajudar muito, meu amigo. Então, assim, quer muito participar dessa empresa? Então tá bom, vamos seguir outras recomendações. Mas é aquilo que eu falei. A minha análise, ela para aqui. Se eu não tenho gerência, para mim acabou. Mas vamos lá. Aí você tem que investigar quem são os sócios majoritários, os administradores da empresa. Quem são essas pessoas? O histórico dessas pessoas. Já administram outras empresas? São donos de outras empresas? Como estão essas outras empresas? São empresas de longa data? Então tem mais de 10, 20 anos? As empresas estão indo bem? Isso não blinda de nada não, tá, pessoal? Mas é uma maneira de mostrar que a administração é proba. Então, sabe, até mesmo essa empresa que você quer entrar, ela tem 10,
20 anos. Veja bem, não é 20 anos da criação, 20 anos de atividade. Atividade. 10 anos trabalhando, com lucro. Tem. Bom, pode levar isso como um pontinho lá a mais que pode ser observado. E a expertise dos sócios administradores, eles entendem do negócio? Eles sabem como a coisa funciona? Tem know-how? Então, isso também tem que ser visto. Não adianta ser um sócio administrador, vejo muito isso, pessoal. Um sócio administrador que não entende nada do negócio. Ele sabe gerir empresa, mas ele não entende nada, não sabe como apertar um parafuso. Isso é complicado, porque essa expertise aqui, ó, faz muita falta. O cara saber as nuances do negócio e saber até onde ele pode ir. Isso é uma coisa que pouca gente investiga, até por falta de conhecimento mesmo, mas todo mundo tem um amigo advogado, gente. Então todo mundo pode chegar e pedir, cara, tem como ver se essa pessoa aqui tem muitos processos? Né? A pessoa não adianta pedir isso para mim, tá? Não coloquem isso no... assim, perguntem qualquer coisa, interajam no chat, é ótimo, eu vou responder todas, mas não me peçam para avaliar a empresa ou sócios, tá, gente? Infelizmente eu não posso fazer isso. Mas todo mundo tem um amigo advogado, ou de repente paga a consulta para um advogado para ele verificar, né, a história, a vida desses sócios administradores. De repente você vai ver lá, o sócio administrador tem 3.000 processos nas costas, está devendo a Deus e o mundo. Outra coisa que você tem que observar, você pode desconstituir os sócios majoritários através de assembleias? Então isso está no ato constitutivo da empresa? Se você não estiver gostando da gestão, acha que a gestão está fazendo alguma coisa de errado ali, está suspeito, você não tá legal, está criando dívida, entendeu? Você vê que é má gestão, vê se está escrito no ato constitutivo dessa empresa, se por uma assembleia os sócios majoritários podem ser trocados. Pessoal, vai ser muito raro você pegar uma empresa que tenha, por exemplo, um intuito de fazer fraudes e vá ter essa cláusula aqui. Se tiver por assembleias, quem vai participar das assembleias são os próprios majoritários. Entenderam, pessoal? Então, espertos com isso. Outra coisa, pessoal, a ser observada, a fragilidade da estrutura. Já deu para notar uma grande diferença entre uma ação que está na Bolsa de Valores, que tem uma CVM, Comissão de Valores Imobiliários, por trás, policiando, coordenando, aplicando multa, aplicando sanções, de uma empresa normal que é criada aqui em nossa sociedade visando uma atividade, visando lucro. Já dá para ver que há uma diferença brutal. Pessoal, essa estrutura, esse tipo de layout, ele tem sido utilizado por muitos aproveitadores no sentido de lesar acionista ao longo das décadas. Então, são golpes, pessoal. Não, deixa eu fazer uma divisão de águas aqui. Eu não estou afirmando que toda mini geradora é um golpe, que toda empresa de painel solar é um golpe. Não estou afirmando isso. Eu estou afirmando que a estrutura, esse layout, ou seja, esse molde desse negócio, ele tem sido utilizado. Veja bem que há uma diferença grande em dizer que é fraude e que dizer que este tipo de modalidade tem sido utilizado por muitos aproveitadores. Então, pessoal, essa estrutura é frágil. Ela tem a sua essência ser frágil. A fragilidade é inerente dela. Não tem uma fiscalização. Quando o problema acontece, se a empresa ela foi criada no sentido de lesar credores, lesar consumidor, lesar outras pessoas, percebam que já incidiu teoria menor e teoria maior. Então já vai ter desconsideração da personalidade jurídica, entender o problema, a gravidade que é você se filiar numa empresa que você não tem a gerência, que você não pode decidir o rumo dela, pessoal. Você pode estar entrando como um laranja no negócio. Isso é complicado demais, pessoal.
Então é uma situação muito sensível, mesmo até se fosse para entrar um negócio com um amigo, um cara de muitos anos, eu não iria se eu não tivesse a gerência da empresa. Mas não vou mesmo, porque eu sei a gravidade que isso é, pessoal. Então, toda vez, pessoal, que aparecer uma coisa nova, sabe, uma mini hidrelétrica, uma mini usina, um mini negócio, agora uma fábrica de sapatos nova aqui que está pegando, está buscando sócio, toda vez que aparecer um negócio deste molde, dessa firma, dessa natureza, fiquem com o pé atrás, estudem muito, mas muito sobre esse negócio antes de pensar em entrar, porque lembra o que eu falei, a estrutura é frágil. E esse tipo de layout, ou seja, o formato desse negócio, pode, não quer dizer que vai, ele pode ser utilizado numa fraude, pode ser utilizado numa situação em que pode ser que esses sócios estejam agindo de má fé, capta dinheiro de todo mundo no mercado e aí eles caem fora da empresa, faz um trespasse do negócio, passa para um outro laranja e eles vão embora com toda a fraude em mãos. E vocês não vão conseguir provar a situação porque a contabilidade, isso é outra coisa que eu podia colocar aqui, provavelmente a contabilidade é fechada, você não vai ter acesso a ela. Você não vai saber o que está acontecendo. Ou se souber, você vai ver uma coisa maquiada que não é a realidade da empresa. Então, esse tipo de layout frágil, pessoal, pode ser utilizado para uma cilada, pode ser utilizada pelo um rolo. Veja bem, pode. Não quer dizer que vá. Mas tem todos os requisitos para isso. Tá? Então tem todo o caminho aberto. Só depende realmente da gestão. Se a gestão for proba, for honesta, vocês podem estar entrando num negócio legal. Mas entende que vocês não têm controle. E aí tudo pode acontecer. Então pensem bem, estudem bem o negócio, saibam de tudo isso que eu estou passando aqui para vocês terem a segurança necessária para decidir se vão seguir ou se não vão seguir esse negócio, essa oportunidade, vamos botar assim, né, que possa ter aparecido para vocês. Pessoal, espero que esse vídeo aqui esclareça a vocês, que ajude e que, se tiverem qualquer dúvida também, podem perguntar, né? Só não perguntem de empresas que eu não vou poder falar. Mas podem perguntar se tiverem dúvidas e eu vou ajudando vocês sempre que eu puder. Tá bom? Um abraço e até mais.